Bom, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Animal. Eu sou o André Bulcão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente conversa com a Soraya a respeito de clínica de primatas. Basicamente, a gente vai acabar abordando outros assuntos. Deixar você se apresentar. Queria muito agradecer o convite de estar aqui com vocês, agradecer ao André, o podcast Animal. É um assunto, né, que a gente que trabalha na área sempre gosta muito de poder conversar, de passar nossa experiência. Eu sou médica veterinária, com formação, né, estudei de pequenos animais, silvestres e exóticos, e tive uma oportunidade de começar, logo depois de graduada, eu ingressei como voluntária aí num projeto com primatas, e aí me apaixonei e não saí mais. Então, eu sou cirurgiã, também me dedico à área da oncologia, faço medicina integrativa e também fiz mestrado em saúde animal, mas assim, a gente hoje vai conversar sobre os primatas, né? E muito obrigada. E tudo que a gente for abordar aqui depois, estamos sempre aqui à disposição para as dúvidas. Vamos bater o papo, então. E como é que você chegou na parte de primatas? Então, foi justamente um convite. Eu sempre, quando a minha formação, né, que teve início com pequenos animais, fiz a residência também com pequenos, mas durante toda a faculdade, minha graduação, eu acabei, em paralelo, sempre procurando estágio e estudando a parte de animais silvestres, né? E eu sou formada já há um tempinho, no meu tempo a gente não tinha aonde correr com essa questão da fauna dos silvestres, né? Então eu comecei a buscar algumas pessoas que eram ícones, né, na época, e a convite de uma professora que é a doutora Lilian Sá, lá da USP do VPT, que trabalha com primatas, que estuda lá, me chamou para fazer parte aí de um projeto que ela estava fazendo as vasectomias dos saguis. E aí eu comecei junto com ela a ajudar, e ela também fazia pesquisa com eles, né, em relação à doença inflamatória intestinal. E a gente ficou junto aí com o projeto MUC, e eu nunca mais abandonei os primatas. Então, assim, foi uma coisa que me foi apresentada, eu me apaixonei e não larguei mais. Eu acho interessante, a gente gravou com. Quando o Projeto MOOC, né? Não vou lembrar o nome dela, que é minha A memória. Lívia, Isso, acho que foi. E aí eu acho legal, assim, porque acaba que. Ela falou, né, chegam muitos animais em estado não muito legal, né? São esses animais que acabam sendo resgatados e tudo. E deve ser bastante interessante para a parte da clínica mesmo você pegar esses casos, porque quando você fala de um primata como pet, como a gente tem visto alguns no Instagram, é muito diferente, porque eles vão trabalhar mais com a medicina preventiva. E aí você tem uma atuação clínica mais ampla, não é? são dois cenários, né? Ali na ONG, a gente recebe os animais dos centros de triagem, né? Então, eles sofrem muitos acidentes. A gente tem a entrega voluntária também, infelizmente, né? Porque as pessoas têm esses animais como pet. É uma alegria no começo, né? Que tem aquela ilusão do primata pet, porque os bichinhos realmente eles são encantadores, eles são sedutores. Todo mundo fica apaixonado com o primata bebê, né, um filhote, um neonato, só que a gente sabe o que vai acontecer com ele. E essas pessoas, depois que eles atingem a maturidade sexual, se torna um grande problema, né? Então, o pessoal faz entrega voluntária, a gente tem os acidentes, os atropelamentos que são frequentes, as eletropressões que a gente são os animais que são queimados, né, nas redes elétricas. A gente tem essa questão toda muito forte na ONG. E quando a gente trabalha com o primata como pet, é um outro cenário, porque aí chega para a gente esses animais
com problemas comportamentais, os animais com osteodistrofias, né, que são as doenças osteometabólicas, problemas de manejo, de agressão, então, doenças infecciosas que, infelizmente, as zoonoses, né, que a gente enfrenta por conta dos humanos, que dentre elas o mais comum a gente destaca a herpes virose, então a gente pega muito primata que chega para a gente já numa fase que é muito rápida a evolução. Então, a gente tem toda essa conscientização para fazer também. Então, são dois cenários diferentes. Os animais que chegam na ONG, a gente recupera, reabilita, e muitos deles ficam conosco, né? Porque não tem como fazer a reintrodução. E a gente tem aí os grupos de apoio para a gente, que são colaboradores, para a gente conseguir distribuir as famílias. E, por outro lado, a gente tem o cenário da clínica do dia a dia recebendo esses animais, que é isso que a gente lida. Então, o nosso trabalho forte mesmo, em ambos os cenários, é educação ambiental, é conscientização, né? E é complicado. Aqui em Brasília, a gente tem o Parque da Água Mineral e a gente tem um grande problema lá com os primatas. Por quê? Alimento fácil, então é muito comum, às vezes o pessoal leva comida para fazer piquenique, não sei o quê, e aí rola do macaco bem, ele desce, pega ali e vai embora. Né? E aí eu acho que às vezes essa aproximação dessas áreas de preservação tem aumentado essa questão até das zoonoses, não? Exatamente. Esse é um grande problema que a gente está enfrentando. É uma coisa assim, meio que do Brasil inteiro, em todos os biomas, né? Que a gente, com essa questão aí do desmatamento, da construção aí das comunidades e do crescimento urbano, esses primatas que estão distribuídos em tudo que é canto, né, que a gente tem, eles estão se aproximando cada vez mais, porque, por exemplo, os calitriquídeos, que são os saguis, eles se adaptam super fácil ao ambiente urbano, né? Eles são danados. Macaco prego e calitriquídeos saguis, eles facilmente conseguem ali estar próximo do humano e eles vão realmente invadir. Se você começar a ofertar comida, ele vai comparecer diariamente. E aí é um problema essa questão, porque a gente fica encantado de ver esses animais e aí todo mundo quer dar comida para esses animais. E a questão é isso, uma vez que você começa, você tem essa habituação, essa confiança, e aí a gente tem o risco, infelizmente, de acontecerem acidentes, tanto com os humanos, né, de sofrerem mordeduras, invasão do domicílio, e a questão das doenças, né? Então, a gente está enfrentando, isso é uma questão bastante séria, e com isso tudo, dessas aproximações, a gente está pegando muito acidente com eletrocução, né? Porque eles se deslocam por essas redes e, consequentemente, muitos deles acabam sofrendo acidentes, as pessoas encontram esses animais, né? E acabam trazendo para a gente. E, e acaba sendo um problema grande, né, essa aproximação, porque, querendo ou não, eles são animais extremamente inteligentes e de fácil adaptação. Então, como você falou, tem ali a oferta de alimento, ele já Sim, fica ali. Para que eu vou procurar se eu sei onde tem? exatamente. Ele vai buscar o fácil, o que é gostoso, palatável, né? E aí, assim, esse animal, ele acaba recebendo essa alimentação que, no fim, as pessoas acabam viciando, né, em determinados tipos de alimento, a banana, por exemplo, né? É o mais comum. E esse animal, ele acaba comendo, em vez dele buscar os recursos para que ele possa ter até uma dieta, né, balanceada e tudo mais, a questão é essa, é o alimento inadequado e a questão da contaminação e de se tornar fácil aí acontecer um acidente.
e também a captura, porque tem muita gente que faz a apanha desse animal, né? Aí por trás disso tem um outro assunto, que é aquele assunto, né, que a gente sempre fala sobre o comércio ilegal, porque a pessoa acaba pegando o filhotinho que está nas costas da mãe, ou ele faz a atração desses animais, e aí a gente tem esse problema também, que a gente lida, né? E muitas vezes a gente está atendendo um animalzinho, e aí aquela conversa, né? Ah, eu ganhei, ele trouxe para mim. A gente tenta ver a história desse animal, de onde ele veio, a procedência, a origem. E aí é sempre a mesma história, né? Muitas vezes esses animais são apanhados e a gente tem que lidar com essa situação e conversando para poder passar essa orientação do papel, né? Do que a gente está enfrentando aí com essa crise toda ambiental, de consciência, e aí também o lance das redes sociais, que faz a exposição desses animais e tudo mais, né, André? E é complicado, né? Porque você comentou a questão a respeito basicamente dos desvios de comportamento desses Sim. animais quando são como pet. E quais seriam esses desvios mais comuns? Então, a gente tem muitos animais que começam a apresentar as estereotipias, né, que são as mais comuns, que são aqueles movimentos repetidos. Então, muitos animais têm aquele pacing, que é aquele caminhar de um lado para o outro. Muitos animais se deprimem, né? Então eles desenvolvem algumas manias, arrancamento de pelo, ficar lambendo uma determinada região. Alguns animais podem ter alterações comportamentais, então mostrar determinadas fobias e por aí vai. E um deles também é a automutilação, que a gente pega muitos animais assim, que acabam se mutilando e, e muitos deles, quando chegam para a gente, eles não foram socializados, né? Então eles têm como uma referência o humano que cuidou deles. Então, quando ele chega num local e a gente tem que socializar esse indivíduo, isso é uma coisa que pode levar alguns meses e nem todos se adaptam, né, a conseguir se integrar novamente, mas a gente tem esse enfrentamento e a tristeza, né, que tem animal que pode desenvolver compulsão alimentar, tem animais que ficam muito tristes, deprimidos. Os maiores, né, por exemplo, como os macacos pregos que a gente vê, tem alguns que desenvolvem masturbação, então eles fazem alguns movimentos de cabeça repetidos. Enfim, é muito triste da gente ver e também a gente conseguir quebrar esse comportamento. É um processo longo que a gente pode conseguir melhorar com manobras de bem-estar, né? Agindo no ambiente. Muitos deles, às vezes, precisam de medicação, né? Então, de fármacos. E também a gente usa muito, às vezes, a homeopatia para ajudá-los também. E essa tentativa de, aos poucos, ir aproximando de grupos familiares, né? Para que ele possa ser integrado e ele possa ter uma ocupação. Porque imagina só, né, André, um animal que é um animal de floresta, né? Quando a gente fala em primata, a gente tem que lembrar, né, de floresta, que ele é um animal que vive em estratos de florestas altos, baixos, eles ocupam todos os estratos e aí, de repente, você vê um animal desse confinado num pequeno recinto ou numa gaiola, né? E aí é o desafio de você conseguir lidar com essa situação e fazer virar a vida desse bichinho, né? Porque o que eu já reparei é que, por exemplo, quando resolve-se ter um primata como pet, obviamente é muito bonitinho, porque ele tem uma interação um pouco maior e tudo, mas ele é um animal que vai explorar bastante a casa. Então já vi
animais que aprendem a abrir torneira, e aí começa a fazer bagunça. E aí, obviamente, aquela pessoa não imaginou que aquilo fosse acontecer. E aí é que vem o grande problema, né? Porque traz aquele Exatamente. desconforto que a pessoa não se programou para. Porque eu penso da seguinte forma: independente de qual é o animal que você quer ter como pet, você tem que saber todos os prós e contras e saber se você está disposto a enfrentar aquilo para frente, né? E aí é que traz o grande problema, que eu acho que aí é que acaba tendo essas devoluções, né? Essas entregas voluntárias, Exatamente. na verdade, né? Exatamente. Uma ilusão, né? Porque um animal extremamente inteligente, ele é encantador, ele é muito, né? Por conta dessa proximidade filogenética que a gente tem aí 98,5% de, de parentesco, né? Você imagina, a gente se vê muito. Então, o que acontece é que eles são animais que estão aí, são muito desejados, né? Por conta de serem engraçados, fazer as traquinagens, parecer realmente um bebê. Só que é isso que você falou. Ele vai ter o seu desenvolvimento, ele vai ter essa questão toda cognitiva, inteligência e força. Força, né? Agressividade, porque quando entrar na maturidade sexual, a gente vai ter os hormônios falando alto e vai mudar o comportamento desse animal. E aí é extremamente complicado e perigoso, né? A gente tem as fugas, porque são animais extremamente inteligentes. Então, como é que você vai manter um animal desse solto dentro da sua casa, né? Então, enquanto ele é pequenininho, tudo bem. Depois cresce, fica ágil e fica praticamente incompatível. Então, a gente precisa pensar muito, né? A gente tem um movimento grande aí em relação a essa questão dos animais, que a gente agora fala de pets não convencionais, né? E, e para a gente poder colocar o pessoal para pensar realmente o que representa um primata sob cuidados humanos. É um movimento forte que a gente tem aí da primatologia, né? Justamente procurando fazer essa educação e estimulando outro tipo de contemplação para quem gosta dos primatas. E aí, depois, se você me permitir, a gente conversa também um pouco sobre isso. Uhum. E é mais tranquilo, né? Ou tem, obviamente vai ter diferença, mas o que é mais tranquilo? Você tratar desse animal em cativeiro, no caso aí do projeto, ou um zoológico, ou um santuário, ou ele de vida livre? Então, eu não tenho vivência, né, Aham. com vida livre. A minha única vivência é que eu adoro fazer primate watching, que é avistar os primatas em vida livre Uhum. e observar, passar o dia na mata, fazer trilha e a gente ir atrás deles para observar comportamento. Eu sou aí uma seguidora aí de grupos que fazem os pesquisadores que trabalham em campo, né, com esses primatas, fazendo estudo populacional, fazendo coleta de material, que é incrível, mas eu trabalho mesmo ex situ, então a Hum. gente, na ONG, a gente faz todo o manejo preventivo, então existe todo um planejamento, existe uma rotina diária de cuidado com esses animais, que realmente eu dependo totalmente da nossa equipe, né, que são as biólogas, as que são tratadoras, todo o pessoal da manutenção ali da estrutura, enfim, nós somos uma grande equipe que cuida Uhum. da parte tanto dos recintos, com muito cuidado, da parte da nutrição, da parte da clínica, e o manejo ele realmente é preventivo, e a gente tem aqueles animais que são monitorados mais de perto, que estão num tratamento mais, que precisam de um tratamento crônico, precisam de monitoramento por conta da questão de senilidade, que hoje a gente tem um alcance, esses animais sob cuidados humanos, e quando bem cuidados,
a gente tem conseguido uma longevidade maior, né? Então a gente passa a ter um olhar também agora para o primata geriatra. E, cara, e assim, o que eu vejo legal, principalmente no caso do Projeto MOOC, é que você acaba tendo uma grande equipe multidisciplinar, porque senão você não consegue, né? Você precisa desses vários olhares dentro daquilo para conseguir fazer um bom trabalho. Exatamente, André. A gente tem que ter uma equipe alinhada, todo mundo com o mesmo objetivo. A gente tem os protocolos já estabelecidos, né? A gente se conversa, então é importante a comunicação. Isso tudo a gente conseguiu assim ao longo de muitos anos, né? Uma construção. Aí a gente vai melhorando tudo isso. Claro que a gente tem muitos desafios, né? Que a questão de uma ONG, você sabe qual é sempre, né? Financeira, recurso, para que a gente possa melhorar. É uma luta contínua. Mas a equipe, ela é essencial e a comunicação também. São os dois pontos chaves para a gente conseguir fazer um trabalho que vai refletir totalmente na vida daquele animal, né? Porque uma vez que eles estão ali num lugar mais restrito, né? Num ambiente, entre aspas, assim, controlado, a gente tem que ter esse olhar voltado para esses animais. Então, você tem que fazer a ronda, a observação várias vezes por dia. E, e é um trabalho muito legal, muito fascinante. Poder estar perto e poder trabalhar junto deles. É E, diferente do trabalho da clínica, né? é, e, e, Estou tirando umas informações que às vezes a gente precisa de várias consultas para a gente conseguir chegar, né? e tendo essa equipe é bom que você consegue ter a informação mais detalhada, porque você acaba que você tem a mesma informação de pontos de vista diferentes, não é? Exatamente. Todo mundo, a gente tem o treinamento, tem como eu falei para você, os protocolos, né? Então, por exemplo, coisas que são assim no dia a dia, né? A gente tem os protocolos estabelecidos de tratamento, a gente tem as pesagens dos animais, que o peso e a avaliação comportamental são os dois carros-chefes para a gente avaliar a saúde dos animais. Qualquer olhar diferente deles, um olhar do primata, a gente sabe que tem alguma coisa errada com aquele indivíduo. E isso as biólogas fazem assim de uma forma incrível. Elas conhecem cada um. Então, olhou tortinho, a gente já sabe que tem alguma coisa errada. Então, isso é muito legal. E a gente tem as planilhas, a gente faz esse acompanhamento todo, né? Uhum. É porque o que eu acho legal é que às vezes a pessoa pensa assim, ah, não, trabalha com clínica de primatas, vai lá, examina e pronto. Mas não, na verdade tem todo uma coleta de dados, ainda mais quando Exato. você trabalha em projeto. E na verdade, né, André, a gente, como são animais silvestres e a gente tem a questão do estresse, né? Apesar deles estarem habituados conosco, então a gente tem a rotina diária de passar no recinto, de observar, de alimentar. Então a gente mexe ali na hora da alimentação, que é feita pelo cambiamento, é a oportunidade dele chegar mais próximo e de você fazer já uma inspeção. O que a gente não faz com frequência é a contenção deles para ficar examinando. Por isso que a Uhum. medicina preventiva, ela é o carro-chefe, né? E esses protocolos, que são as observações, as pesagens, e a pessoa que está trabalhando com eles direto fazer, por exemplo, as excreções, né? Então, fezes e urina, isso é super importante. O que a gente não quer é pegar, é evitar o estresse, né? Porque imagina a gente ficar a todo momento, fora que a logística, o tempo,
é o tempo dele, não é o tempo da gente, né? Uhum. Mexer com animal silvestre é o tempo do animal. A gente precisa respeitar muito esses limites e saber como se aproximar e tudo. Então, isso toma um tempo grande. Então, o mais importante é essa atividade mesmo, preventiva. E, e eu acredito assim, como são animais extremamente inteligentes, quando há necessidade de medicar, deve ficar um pouco mais complicado. Porque, obviamente, dependendo de qual for o medicamento, eles devem perceber diferença de gosto, diferença de cheiro. Isso quando a gente fala em medicação oral, né? É complicado mesmo? Então, olha, quando a gente vai lidar, né, com eles, bom, a primeira coisa é justamente fazer a habituação desse animal. Então, a gente oferece, por exemplo, para treinamento, para eles conseguirem tomar as medicações, a gente usa ou as gomas, a gente usa homeopatia, que eles amam, né? Os glóbulos homeopáticos que são com base de sacarose, e a gente faz muito tratamento homeopático para eles também, com integrativa. E então eles vão se habituando, né? A gente vai oferecendo goma, oferecemos também suco, então suco na seringa, Gatorade, água de coco. E aí a gente vai habituando eles com essas medicações. Vou te falar que é um desafio. Uns pegam muito fácil, rapidinho eles estão aprendendo. Tem aqueles que são mais desconfiados, né? Que são mais receosos, que levam um tempo, e muitos deles, às vezes, a gente tem que pegar realmente, assim, uma medicação que é imprescindível, que a gente não pode perder. A gente precisa, às vezes, fazer a contenção e fazer com a seringuinha de insulina. Esconder comida em alimento, nossa senhora, o que a gente consegue fazer é administrar, às vezes, um suplemento misturado num mingau, numa sopinha, num caldo, um suplemento que a gente sabe que vai ter uma perda. Agora, a medicação em si, que precisa ser dada, muitas vezes por conta da palatabilidade, eles não aceitam. Todas essas estratégias, né, para a gente fazer. Então, por exemplo, os bugios, né? A gente acaba atraindo ele com as flores, a gente usa muito hibisco, malvavisco, muitas flores e as folhas silvestres que eles amam, atrai, daí vai com a seringuinha, aí fornece o Gatorade ou um suquinho, e aí a gente vai misturando, diluindo e a gente consegue dar. E é Hum. assim que faz. Mas eu acredito que eles devem também aprender, né? E como você falou, esses que são mais desconfiados é mais complexo. Porque, Exato, porque quando a gente fala, principalmente de projetos ou de santuários, a grande maioria desses animais vieram de situações traumáticas. exatamente. Então é mais Sim. difícil dele aceitar esse contato, essa. Você habituar ele a esse contato, né? Quando eles chegam, a gente primeiro mantém eles numa área mais próxima, mesmo porque a gente tem que ter uma observação mais contínua deles, né? E aí a gente mantém eles em recintos menores, que a gente consiga talvez até se precisar pegar, para que eles possam realmente se habituar. E aí eles começam a ter a visualização de parceiros, eles começam a ter todos os estímulos sensoriais, né? Os odores, a vocalização, para eles se acostumando. Muitos deles até se acalmam, né? Quando a gente tem um ambiente assim. E aí, com o tempo, ele vai. É um processo mesmo. Começa até com a gaiolinha meio coberta, a gente faz uma camuflagem, sabe? Com bastante verde. E aos pouquinhos ele vai interagindo e a gente vai conseguindo. Agora, tem casos gravíssimos, né? Por exemplo, animal que chega com uma laceração de um membro, uma queimadura extensa do corpo. Então, a gente teve uma época,
No passado, a gente teve um acidente grave com um sauá, que é um primata silvestre, é um primata bem tímido, né? É um calicebus, e assim, imagina, é uma espécie que nada ele é bem mais assim difícil de surgir no centro de triagem, e a gente teve que manejar ele diariamente, porque ele estava todo queimado, né? Então a gente tinha que aplicar medicação, fazer hidratação. Então, esse desafio do estresse vai ser de cada indivíduo, ele suportar, né, essa manipulação, além da dor, além do estresse, e de ele estar numa condição totalmente vulnerável, né? E o estresse é um fator bem preocupante nesses casos, né? Quando a gente fala de silvestres em geral, né? Porque a gente sabe que vai ter ali alteração de cortisol, um monte de alterações que podem levar a outros problemas. E aí, manejar esse estresse é o mais complexo, não é não? Então, exatamente, o estresse, a gente tem aquela questão, né, daquele animal que não mostra, ele fica, o animal numa situação dessa, a gente tem aqueles animais que eles ficam com um comportamento totalmente embotado, e aí você imagina, né, ele nessa situação, porque a liberação de todos os fatores, né, adrenérgicos, cortisol, ele vai impactar justamente, né, na evolução clínica da patologia que ele está apresentando, né? Muitos animais, eles não suportam a, essa vida, né, de estar sob cuidados humanos. A gente observa aqueles indivíduos que eles não conseguem se adequar às condições de estarem numa situação diferente, e eles estão sempre com alguma coisa. Sabe aquele indivíduo que está sempre adoecendo? Uma hora é uma coisa, depois é outra. Então, a gente tem inclusive uma síndrome, né? Que é descrita em primatas. Não sei se você já ouviu falar, André. A síndrome do emagrecimento progressivo. Ela é multifatorial. Ela tem inúmeros fatores envolvidos, desde a questão da nutrição, em relação ao nível de proteína, doença parasitária crônica inflamatória, e desde a questão do estresse e do tipo, né, de alimento que esse animal recebe. Então, é uma síndrome descrita multifatorial que está muito ligada também com essa questão, que animais de vida livre, raramente a gente não tem essa descrição, né? E aí a gente tem sempre nesses grandes centros, né, que tem agrupamentos de primatas, uma porcentagem de animais que podem ter a doença crônica inflamatória intestinal. Então, isso denota, muitas vezes, essa questão do estresse envolvido e a má adaptação. E a gente tem aqueles indivíduos que ficam agressivos, que têm uma irritabilidade grande, que começa a desenvolver as manias, tudo isso que a gente conversou. E aí que vem as estratégias de bem-estar animal para a gente poder amenizar esse estresse. Então, o veterinário, ele tem que ter um conhecimento multidisciplinar, né, André? Não, e eu vejo quando a gente fala principalmente de. Que eu brinquei aqui antes da gravação, que eu falei assim, que eu acho interessante, mas eu não sei se eu teria paciência, porque eu vejo, principalmente a área de silvestre, como uma área que você precisa ter muito mais atenção ao detalhe. Principalmente Sim, porque, se você pegar um sagui que é pequeno, qualquer detalhe ali, uma perda de peso excessiva, ou uma desidratação que poderia ser considerado leve, ou uma dose de medicamento, ou um veneno, alguma coisa. Então, é esse detalhe que é extremamente fascinante, na minha opinião, mas ao mesmo tempo é complicado, porque esse detalhe é o que vai pegar tudo. E o estresse é uma das coisas exatamente.
que às vezes ele pode estar muito mascarado em algum comportamento, e para você definir que isso é estresse, é complicado. Exatamente, André, você falou tudo. Mesmo dor, por exemplo, né? Uhum. Você tem os animais que têm dor crônica para você diferenciar, porque eles também vão mudar o comportamento. Às vezes, uma dor é expressada como uma alteração de comportamento. E aí é aquilo que a gente falou na nossa área, né? A gente tem a biodiversidade, então a gente tem muitas espécies, cada uma com seu comportamento peculiar. Então o veterinário ele tem que ter esse estudo, essa atenção, essa vivência para conhecer o comportamento animal e poder realmente conseguir melhorar e afinar essa sensibilidade em relação ao que o animal está apresentando naquele momento, né? E é aquilo, a gente vai atender um animal desse, não é só chegar, o que está acontecendo, né? Ele está apresentando, está vomitando, está com diarreia. A anamnese, ela tem que ser completa, investigativa, né? Envolve todo o manejo em todas as suas... toda a questão dele desde ambiental até reprodutivo, social, nutricional, físico, o estilo de vida da família, quantas horas por dia esse animal recebe atenção. Ou seja, a gente tem que cavocar, né, André? A gente tem que fazer todo esse trabalho para a gente conseguir sacar ali, né, compreender o ponto importante, que não é só passar uma receita, mas é a gente melhorar a vida daquele indivíduo e talvez até conscientizar da importância, o que representa aquele animal, né? Então, a gente tem que também, nós somos também educadores, né? É, e é, e é complicado. E é uma coisa que a gente até comentou aqui a respeito desses primatas que acabam sendo pet, né? É complicado porque você muda completamente o estilo de vida daquele animal. Porque esses animais eles tendem a andar áreas grandes, não é? E aí você limita o espaço que ele vai ficar. Exatamente. E aí eu acho que é complicado. É diferente de quando você fala, por exemplo, de uma serpente, de um lagarto ou de uma ave. Você mantém um animal desse que tem uma interação muito maior. É um animal que precisa ser constantemente estimulado, né? Eu acho que esse que é o fator mais complicador no caso de você ter um primata como pet. Com certeza, é um animal hiperativo, é um animal que você vê os deslocamentos, né? Os animais eles têm uma habilidade impressionante. Aí você imagina esses animais confinados, a questão do tédio, da frustração, né? Acho que o pior realmente é essa questão do entediamento, né? Porque é um animal muito inteligente, ele precisa forragear, ele precisa buscar. É um animal extremamente curioso e que tem que tem um papel tão importante na natureza também, que a gente fala que eles são engenheiros florestais, eles são regeneradores de floresta, né? Então, imagina o bichinho, né, dentro de um ambiente, é muito difícil a gente conseguir adequar essas condições, né? Então, isso é para a gente pensar bastante e todo mundo que atende, a gente tem que ter essa visão integrada, né, André? É, falando um pouco da questão de saúde pública mesmo, né? A gente sabe Exatamente. que, que a gente, como veterinário, tem um papel extremamente importante na questão do controle de saúde pública, né? E a gente tem visto o crescimento, o ressurgimento, na verdade, de casos de febre amarela. E aí, acaba que nem a gente já teve há uns anos atrás, culpa-se o primata, e aí o povo saiu matando. Ah, não, transmite febre amarela
e pronto. E não é bem assim, né? Tô falando assim, não é assim, eu tenho um macaco ali, ele vai transmitir febre amarela. Ou é? Então, você vê, agora, se o pessoal seguir aí as mídias, né, a gente está tendo, graças a Deus, um movimento forte aí do Instagram em relação aos projetos dos primatas. Então, o pessoal da primatologia e o pessoal também da saúde pública aí propagando, né, e orientando que, na verdade, os primatas, eles são sentinelas, né? Eles avisam aonde, infelizmente, eles são vítimas, como nós. Então, a gente sabe que as duas espécies aí mais suscetíveis, o bugio, né? A gente teve o declínio populacional absurdo e a gente está tendo, segundo novamente aí, uma episootia de febre amarela, né? Que chegou aí em Ribeirão Preto, Socorro, a região de Joanópolis. A gente teve algumas áreas aí acometidas que a gente teve perdas de populações de primatas. E é assim, a gente precisa realmente esclarecer a população, né, que o primata, ele é uma vítima, ele não transmite a febre amarela. Na verdade, o vetor é o mosquito, e o que é importante é que todo esse sistema de notificação e o pessoal que trabalha com saúde pública, ele sabendo desse conhecimento e todo mundo trabalhando junto, se faz a notificação e a partir disso a gente tem as ações voltadas para a proteção do ser humano, que é a imunização dessas áreas primeiro como áreas prioritárias. E a questão mais importante que está por trás de tudo isso para a gente refletir é a questão do avanço, né, do desmatamento, que o mosquito, a gente está tendo esse problema justamente pela perda, né? A gente está tendo esses fragmentos florestais, a gente está tendo perda e o desmatamento fazendo com que o vírus esteja se aproximando cada vez mais e acometendo essas espécies, que na verdade são vítimas. Então, tudo também é uma questão de educação. Então, na Cantareira, na Zona Norte aqui de São Paulo, não sei se você se recorda, teve assim, uma violência muito grande praticada contra esses animais. Além da mortalidade, muitos animais foram vítimas dos humanos, por desconhecimento mesmo, em relação à fisiopatogenia da doença, né? Que isso agora está indo a público, com uma campanha forte, mas muitas vidas se perderam, né? Uhum. Qual é a parte mais legal de trabalhar dentro do projeto MOOC? Porque é um projeto bem legal. Eu acho assim, um projeto que tem uma visão muito boa, o trabalho é muito bom. E como é que é trabalhar dentro do projeto? Então, eu até vou fazer um convite aqui, né? Depois para o pessoal quiser conhecer esse trabalho, né, André? Dá aí uma clicadinha no Instagram do projeto para conhecer, mas assim, ó, para a gente o mais gratificante, porque cada vida que está lá dentro tem uma história, né, André? Mas para a gente o mais gratificante é a gente ver esse animal se recuperar, superar todas as adversidades, né? Que toda a história que ele sofreu e ele conseguir dar aquela virada e ficar bem, sabe? Isso para a gente não tem preço. Então, isso é o que move o projeto, é a gente conseguir fazer alguma coisa por eles e também não para por aí, mas a gente poder orientar as pessoas e construir uma força, né, de mostrar que é possível a gente fazer o trabalho com esses animais, mostrar a importância dos primatas, assim como todas as espécies, né? Mas, enfim, porque o que acontece, infelizmente, por conta da gente ter uma gestão aí toda pública, com os recursos que são muito difíceis, né, para chegar para todo mundo,
a gente tem muitos animais que chegam nos centros de triagem, eles acabam sendo eutanasiados, né? Por conta de uma situação muito crítica e a gente não conseguir fazer o tratamento desses animais. E aí, lá no MUC, a gente está se propondo justamente a isso, né? A conseguir recuperar esses animais e trazer o respeito à vida, mostrar que cada vida importa, né? E que a gente consegue cada vez mais fazer por eles. E a gente propagar um pouco dessa nossa filosofia, que é respeitar a vida, que é a gente cuidar. Obviamente devem ter alguns animais que já foram reintroduzidos, né? E qual é a sensação quando passa por esse processo todo de reabilitação e uma possível reintrodução? Então, olha, eu acompanho outros locais, né, que fazem esse trabalho, que se propõem a fazer, né? Eu digo para você que atualmente, com primatas, isso tem sido um desafio por conta das áreas que estão altamente fragmentadas. E que para um primata ele ser reintroduzido em natureza, primeiro que por serem animais altamente sociais, você tem que ter um grupo coeso, um grupo bem com uma hierarquia já formada, com indivíduos fortes, e a gente tem a questão do quê? Da habituação humana, né? Uhum. Então, quem trabalha, nós no projeto não fazemos a reintrodução. O que a gente faz lá é que quando nós recebemos primatas de outras espécies, que isso é uma coisa rara, né, de outros biomas, inclusive, nós temos uma rede de comunicação e a gente, juntos, a gente se comunicando, a gente consegue fazer parcerias e encaminhamento para que esse animal seja pareado com outros indivíduos, né? Mas nós, no projeto, a gente atualmente não consegue fazer essa reintrodução, porque isso é um processo bastante lento, bastante complexo, que exige muito estudo, existe um trabalho. Quem faz reintrodução, você tem que ter um monitoramento, é um trabalho de longo prazo também, porque você Entendi. precisa monitorar. Uhum. Então, a exemplo do pessoal que aqui de São Paulo, que a gente tem o Semacas, que planeja, né, fazer a reintrodução de grupos de bugio na região da Cantareira, depois que passou passar esse surto de febre amarela. Então a gente tem já algumas pesquisas para justamente fazer a proteção desses animais, até vacinar esses animais contra a febre amarela para que eles possam ser reintroduzidos, né? É legal, mas a reabilitação vocês fazem bastante aí, né? Sim, a gente reabilita, a esses animais são destinados para recintos grandes, geralmente eles formam pequenas famílias, né? Então, por exemplo, os calitriquídeos, que são saguis, eles ficam em famílias, nenhum animal fica sozinho, pelo menos, no mínimo, ele vai ter um par, né? E os bugios, eles têm as famílias maiores, mas todos eles que chegam são animais que às vezes têm deficiências físicas, tem alguma perda, né, de um membro, já tem alguma alteraçãozinha que a gente não consegue fazer a devolução desse animal. Então, eles acabam ficando e a gente faz essa manutenção desses animais em famílias. E eles se adaptam bem? Esses que perdem membros, tudo se adaptam bem? Muito bem, incrível. A gente tem animais. Bom, dos saguis, a gente tem animais que chegam a não ter as duas perninhas, sabe? Os dois membros pélvicos, só os braços e o tronco. A gente tem vários animais que são amputados e graças à grande habilidade da cauda, né, que para os bugios é um quinto membro, para os saguis, por exemplo, a cauda ela serve mais para equilíbrio. Mas como eles são muito fortes e muito ágeis e o corpo ele é pequeno,
ele consegue fazer o deslocamento com os membros. Então, mesmo que ele perca uma cauda ou um membro, ele ainda consegue se deslocar muito bem. E a gente também auxilia com recintos adaptados, né? Com rampas. A gente faz algumas modificações para animais que têm situações especiais. E aí, assim, vamos adaptando os bichinhos, e eles fazem também fisioterapia, faz hidroterapia, faz acupuntura. O que você imaginar, a gente já conseguiu fazer com eles. Ah, legal. Geralmente o pessoal separa algumas notícias pra gente comentar. Uma delas tem a ver com essa questão da febre amarela, né? Porque São Paulo confirma a morte de primatas de febre amarela. A doença não é transmitida diretamente de primatas para humanos. E a gente estava comentando a respeito do monitoramento desses primatas, né? E quais são as outras que podem ser transmitidas, podem ocorrer essa possível transmissão Zoonoses, vinda as dos doenças primatas? zoonóticas. Então, bom, a que é mais comum que a gente pega, a gente tem aí a herpes virose, né? Que o herpes humano, ele é fatal para os saguis. A gente tem um tempo de evolução muito rápido, e essa doença, ela vai apresentar os mesmos sinais clínicos, né? Eles começam a apresentar vesículas na face, na língua, e esse quadro evolui para uma encefalite, e esses animais acabam vindo a óbito aí num quadro neurológico grave. Aí, além da herpes virose, sempre a gente tem que se atentar em relação à raiva, que aqui em São Paulo, a gente, pelo menos na nossa área aqui, a gente ainda extremamente, a gente não tem há bastante tempo. Agora, na região, no Nordeste, no Norte, que existe um contato muito grande desses primatas com crianças, e que esses animais são pets, a gente tem bastante publicação, inclusive, de vírus rábicos circulando em primatas e que acometeram os humanos, né? A gente tem também, bom, Covid, o SARS-CoV-2 também pode acometer os primatas, então, isso, quando a gente teve a pandemia, isso foi um assunto que foi colocado, inclusive a gente viu aí alguns animais de zoo se infectando também, apresentando a doença. E a gente tem as parasitoses intestinais, a giardíase, né, as doenças parasitárias que também podem acometer, e quadros virais outros, vários, que a gente também pode ter aí, mas acho que o herpes vírus, outra doença também, a toxoplasmose, que os primatas podem contrair pela ingestão de alimentos humanos, né, alimentos crus, contato com outros animais de estimação, porque muita gente acaba tendo esses animais sendo criados com várias outras espécies, né, André? E aí a gente tem esses patógenos circulando de uma espécie para outra, né? E cara, eu vejo essa questão de primata como pet, para mim é o que pega mais. Os outros pets não Exato. convencionais, como eu citei aqui, serpentes, lagartos, aves, são animais que você consegue ter um manejo mais tranquilo, pensado no bem-estar, nesse manejo. Agora, para o primata é muito complicado. Isso é verdade. Os roedores, acho que assim, os roedores, os coelhos, porquinho da Índia, é, é como você falou. Para mim, acho que o mais difícil são as aves, primata, né? Uhum. Porque pela exigência mesmo, a ave tem asa e o primata é de floresta, é de altura. Então, se a gente for transplantar isso para um ambiente doméstico, né, André? É muito complicado, É complicado mesmo. né? Porque você tira completamente
o hábito natural daquele animal. Exatamente. É tão bonito a gente ver a expressão, né, do comportamento Sim, natural. Eu acho que sim. a coisa mais linda que tem, por isso que eu sou fã de fazer, da gente buscar esses bichos em natureza e a gente conseguir observar eles. Eu falo que isso aí é o lazer mais, para mim, é o lazer mais gostoso que tem. Da gente se deparar com o animal e a gente ficar ali, ó, escondidinho observando, né? É, Enfim. na faculdade eu fiz a matéria de comportamento animal. E aí a gente foi. Obviamente, essa matéria a gente fazia porque a saída de campo era para o Pantanal. Ai, que delícia, né, Então, André? obviamente, a gente acabava Todo fazendo mundo por tem esse conta sonho. disso. Mas realmente, assim, era uma saída de campo que a gente literalmente adentrava o Pantanal e ficava, às vezes, ali só olhando. Não é maravilhoso, É, gente do céu? onde a gente Não, e a gente, aprendeu. como veterinária, é o sonho, né? Uhum. Não, aí a gente aprendeu, obviamente, a fazer. São armadilhas, mas na verdade são para você ver pegada. Então são uns canos que você bota umas esponjas com alguma tinta, alguma coisa, para você avaliar qual animal que está passando ali. Fazer essa observação. E, cara, e é tão mais interessante você ver o animal tendo o comportamento natural dele do que você pegar e. O cara leva o macaquinho pra dentro de casa, bota uma roupa, bota uma fralda, porque pra ele não sujar a sua casa. E aí você gera um monte de problema, né? Então, apesar da opinião polêmica, eu acho que no caso de primata eu acho complicado ser pet. Não, você falou tudo. Isso dá uma tristeza da gente ver assim, né? Quando a gente olha esse cenário assim, e aí a gente fala, meu Deus, vamos começar, né? Porque não faz sentido mesmo. E é isso que você falou, a gente observar eles é incrível, viu? É incrível. E aí a gente passa a entender, você fazer, né, exatamente essa comparação. Como ele estaria em vida livre e como ele está agora, né? É Uhum. uma coisa que a gente precisa ter essa reflexão para poder falar, será que é legal mesmo? Será que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo com esse animal, não é? Enfim, temos isso, o importante é cuidar. Somos médicos Sim. veterinários, papel de cuidar, né, da saúde, da integridade da saúde animal e humana, mas a gente tem essa visão mesmo do que representa para o todo, né? Uhum. Bom, pra gente descontrair um pouco, são perguntas, teoricamente, de respostas rápidas. Mas quando eu digo teoricamente, é só no teoricamente mesmo. Qual que é seu animal favorito? Meu animal favorito? Gato. Não, tô brincando. Bom, pet ou não pet? Tanto faz. Ai, olha, eu gosto de tanto bicho, difícil escolher, tá? Mas os que eu tive contato, gente, amo de paixão. Os cão, gato e primata é do meu coração mesmo. E qual animal você seria? Nossa, que difícil, meu Deus. Uma ave. E quais os principais desafios dentro da veterinária de primatas? Eu acho que o principal desafio é a conscientização global para que a gente consiga salvar as espécies, que a gente consiga fazer uma mobilização para que a gente consiga agir na base, sabe? Que é o ambiente, para que eles possam sobreviver. E Eu acho que esse quais. é o maior desafio, Uhum. porque a gente sabe que o crescimento econômico é inversamente proporcional ao estabelecimento, à manutenção ambiental. Isso daí a gente tem visto, né?
Eu acho que esse é o desafio. Como crescer sem prejudicar? E quais são os principais desafios de lidar com esses animais? O principal desafio, bom, eu acho que a gente precisa conhecer a espécie, né? Então, isso a gente consegue obter. Eu acho que esse acho que é o principal. A gente tem que conhecer para saber, para poder compreendê-los, Um sonho. que a gente consiga salvar e a gente ter uma vida digna para todos os animais, que não haja tanto sofrimento. É isso que a gente quer. Se você pudesse ter alguma característica de algum animal, qual seria? Eu falei que eu gosto de ave, né? Eu gostaria de ter asas para voar. Tem algum filme, desenho ou série que tem algum animal que você goste? Aí eu adoro Bob Esponja. É legal. Tem algum animal que você tem medo? Eu tenho respeito por serpentes. As serpentes eu admiro muito, mas eu tenho assim um respeito, sabe? Eu não consigo me atirar para pegar uma serpente. É o animal que eu respeito e que eu tenho mais, sabe? E qual que é a melhor parte de trabalhar com os primatas? Eu acho que é a questão da gente ter uma proximidade com essa parte emocional e comportamental tão maravilhosa e tão diversa de cada um. E quais que são os mitos que existem dentro da veterinária de primatas? Você tem aí a caça desses animais para. Isso é uma coisa de ritual, né? Então, tem o ritual usado para rito religioso, usado como adorno, né? Que o primata serve como adorno, a questão do poder, né? A questão da inteligência, então o consumo de partes dos primatas usados aí em diversos rituais, né? Tanto para a medicina, para a parte médica, como para a parte de ritual religioso e essas crenças que tem a ver um pouco também com a cultura, né? Que se arrasta aí ao longo de muitos anos, né? O pessoal separa aqui também a questão da dica, né? E aí eu vou dividir nesse caso em duas. Qual dica que você daria para aquele estudante que não sabe qual área que quer, mas que talvez tenha essa possibilidade de trabalhar com primatas? Eu acho que a dica é correr atrás, fazer estágio, vivência, e hoje, graças a Deus, as portas estão bem mais abertas, né? A gente tem aí uma comunicação grande, o projeto, por exemplo, ele está aberto a receber estudante, ecovoluntário, fazer estágio, né? Acompanhar a rotina. E hoje é possível você contactar essas pessoas. A gente tem um número muito grande de veterinários hoje trabalhando, né, com as espécies. Então, a nossa área de trabalho de campo, ela está muito maior, né, André? Uhum. Então, assim, é vivência. Eu acho que tem que buscar vivenciar, ter essa experiência, porque isso pode tocar seu coração e falar, é isso que eu quero para minha vida. E qual dica que você daria para quem encontrar um primata ferido? A primeira coisa, assim, tomar todo o cuidado, né? Chamar, a gente tem que comunicar aos órgãos responsáveis, dependendo da cidade. A gente tem aí polícia ambiental, a gente tem os centros de triagem. Então, a gente encontrou um animal ferido, primeiro precisa avaliar o estado de consciência desse animal, porque não pode tomar mordida desse animal, né? A gente precisa tomar todo esse cuidado em relação a colocar a mão de como você vai fazer a contenção de um primata, mas você pode sim ter algumas ações, porque às vezes o animal tem perda de consciência, dependendo do estado de alteração de consciência desse animal, você até consegue cobrir, proteger, tirar de uma área, né, arriscada, até chamar um órgão competente para que ele seja encaminhado adequadamente e receba os devidos cuidados.
eu vejo a área de silvestre, a área de primata, teve um avanço muito grande realmente, assim. Esse ano eu Teve. faço 22 anos de formado. E quando eu estudei, quando eu me formei, a gente não tinha essa amplitude de áreas que a gente tem dentro da veterinária. Eu me formei como clínico geral e aí você atendia tudo, né? E esse avanço é muito bom dentro da veterinária. Você poder ter áreas, cada um trabalhando na sua área, na sua área de conhecimento. E eu vejo isso Isso. como um avanço muito grande, muito grande. E a tendência é que isso aumente, né? Exato. Então, e hoje você vê as pessoas, como a gente também precisa trabalhar em equipe, você tem treinamento, né? Tem um treinamento forte dependendo de cada cidade. A gente tem treinamento e hoje, se você colocar ali na internet, né, você tem cursos que são oferecidos por várias instituições. Ou seja, a informação, ela já existe, cabe a nós ir atrás, né, André? Uhum, E uhum. assim, a divulgação está muito grande. Então, hoje eu acho que está mais fácil o acesso, né? Então, eu acho bem legal. Eu acho que a gente está conseguindo recrutar muita gente para ajudar. Está bem melhor do que no passado, né? Sim. Embora a situação a gente não tinha tanto problema ambiental como temos agora. Então, é uma coisa que é meio acompanha, né? Então, a necessidade de você formar mais pessoas, você ter um maior preparo, né? Mas eu Uhum. acho bacana. É isso mesmo. Quem quiser mais informações, redes sociais. Isso. Então, a gente tem um Instagram do Projeto MOOC, vocês podem estar seguindo para conhecer um pouco o projeto. E eu também trabalho na região aqui da Zona Oeste de São Paulo, Pirituba. É uma clínica de pequenos e de animais, de pets não convencionais. A gente também está aberto a receber os estagiários, né, os alunos e fazer as parcerias. Quem quiser também, a gente está à disposição para receber e poder ajudar aí no caminho. Queria agradecer. Eu acho que a gente conseguiu trazer bastante informação, né? E eu acho legal, quem quiser entrar lá para ver as informações sobre o Projeto MOOC. Quem quiser ajudar também é muito bem-vindo, acredito eu, porque todos Super esses legal. projetos Isso. acabam precisando muito de ajuda, né? E Então, a gente agradece muito. É muito legal, você pode apadrinhar um primatinha. Então, você contribui com um valor ali mensal que vai ajudar e você vai acompanhar esse primatinha lá no desenvolvimento dele, vai ter notícias. E você pode colaborar com inúmeras formas também, né? Entrando no site e nas redes sociais deles, você vai poder encontrar tudo isso. Eu acho que é uma coisa muito legal. E eu convido, né, para todo mundo que é estudante, essa parte de trabalhar como voluntário também e se dedicar para uma área que você tem uma sintonia maior, né, André? Eu uhum, acho que é muito legal. Se todo mundo fizer um pouquinho, a gente ajuda muito o bicho, a gente ajuda a ter o nosso crescimento profissional, a amadurecer também em todos os sentidos, assim, que isso daí engrandece bastante o nosso trabalho, né? com certeza. É muito legal. Queria dizer que aqui a gente conta com o apoio do Ilha Brasil. Vídeo, internet, tem uma equipe de produção excelente. Temos aqui o estúdio podcast, tem o estúdio com chroma key, tem estúdio com cenário fixo. O que vocês quiserem fazer aqui, a galera dá um jeito de fazer e dizer que é isso. E até semana que vem.